Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anéis olímpicos! Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta segunda-feira, dia 29, já tá acabando julho, meu Deus, 29 de julho de 2024. Está começando mais um programa Rolê CL aqui nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nas minhas redes sociais, nas de Guga Noblar e também na Pop TV para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, mais uma cidade, mas para vocês do Rio Grande do Sul que estão assistindo este programinha na Pop TV, um beijo para todos. Obviamente, estamos em clima olímpico no Rolê CL. Eu, particularmente, amo Olimpíadas. Amo secar os outros países para que eles caiam de cara e se esborrachem no chão. Eu assisto badminton, canoagem, boliche, tiro ao alvo, tudo que tem nas Olimpíadas. Falaremos sobre as implicações de dentro das quadras e fora delas daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre o pronunciamento do presidente Lula ontem. A nação deu uma paulada no Bolsonaro, lembrou das conquistas desse primeiro 1 ano e meio de governo. Então falaremos sobre isso. E Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Que isso! E também falaremos sobre a Venezuela, as eleições na Venezuela, nossa irmã, aqui ao lado. Dando muita polêmica as eleições na Venezuela, como sempre. São alguns dos temas que falaremos no programa de hoje. Já leio o chat de vocês. E também vocês não sabem, mas apesar deste chassi de grilo, ele tem um histórico de atleta, não é, Vitinho? Sim, nossa, fiquei feliz que você comentou, William. Tava louco pra falar do meu histórico de atleta, né, que eu já fui judoca, pra quem não sabe. E que faixa você tá no judô, Vitinho? Eu parei, né, na época, eu parei na faixa verde, né, Mas a verde é qual? A verde é 3 antes da preta. E são quantas depois da Não, branca? 2 antes da preta, que é roxo, marrom e preto. Entendi. Eu era bom, tá? Fui campeão paulista, pra quem não sabe, um beijo. Pra todos os campeões paulistas. Beijo pro badminton. Um beijo pro badminton. E William, hoje, né, nas frases do dia, eu vou trazer frase de vovó. Um beijo pra vovó Maria. Vovó Maria sempre dizia: quer moleza? Senta no pudim. Bom dia. Beleza. Ele também que é atleta. Que modalidade você acha que iria bem nas Olimpíadas, Guguinha Noblar? Conta pra mim aqui. Iria bem? Não vale bolar aqueles negócios que você fuma lá, aquele lá não... Que eu iria bem, rapaz. De Qual que é a chavador dúvida? nato. Break. não. Tá chegando. Dia 9 de agosto. Vai chegar o break. Todo mundo sabe que isso aí parece um AVC, né, Guga? Todo mundo sabe que isso aí parece que eu tô tendo Aqui, velho, igualzinho os caras. Parece o Lazier Martins, aquele negócio do ai, que ele toma um choque, parece o Guga nesse A negócio. pergunta é, existe Olha, alguém que dança assim mesmo? Claro que não. Vocês nunca viram esse movimento do break. Não, Vocês estão de sacanagem. Não existe. Agosto, dia 9, vai demorar um pouco ainda. Break ele vai demorar 9 dias ainda, 10 dias, mas vai chegar a hora do break. Comentaremos o break. Não tem nenhum representante do Brasil no break, mas uma representante do Brasil perdeu há pouco. A nossa Rafa Silva perdeu para Mimi Hu, a coreana campeã mundial de judô, bateu a brasileira na semifinal há pouco. Então estamos deprimidos neste momento, deprimidinhos. Daqui a pouquinho falaremos sobre Olimpíadas. Vamos começar falando sobre os outros temas do país e do mundo, e aí nós vamos para as Olimpíadas, mas vamos começar com o nosso Tá Pegando Fogo, roda a vinheta. Tá pegando fogo, bicho! Vamos começar, Guguinha, falando sobre o pronunciamento do presidente Lula ontem. Ontem o presidente Lula usou a cadeia nacional de rádio e televisão para falar sobre os avanços de seu governo nesse 1 ano e meio de gestão aí. Até agora, o Lula destacou o aumento do salário mínimo acima da inflação, o novo programa de aceleração de crescimento, o PAC, e também que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal. A gente tem um trechinho aí para a gente mostrar? Cadê o trechinho? Olha lá, ó. Roda aí um trechinho, bota com som pra nós. É hora de prestar contas a cada família brasileira.
Quando terminei o segundo mandato, O Lula fala há bastante 14 sobre anos, democracia. Você viu que a economia primeira crescia cena é ele 7,5%. subindo a rampa naquela história lá do, A geração de do 8 de emprego, janeiro, o falou sobre os salário e a avanços do renda das governo famílias e aumentavam, aproveitou para dar e a umas inflação pauladinhas no caía. Bolsonaro, né, o Tiramos Guga? o Brasil do mapa da 7 fome. minutos de Lá para depoimento. cá, 7 assistimos a minutos uma de enorme cadeia destruição nacional. do Baixa nosso um pouquinho, país. Lula. Baixa um pouquinho. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular A gente e o teve aí o Mercado da Minha presidente Vida. falando sobre os avanços do governo, mas também aproveitou para bater no Bolsonaro, né, o Guga? Bateu porrada no Bolsonaro e, claro, de certa maneira, ele acaba promovendo o governo. Isso é óbvio que quando ele faz um pronunciamento em que ele fala dos feitos do governo e os feitos, o lado positivo é o que ele vai destacar, e tem muito lado positivo para ele destacar, isso acaba irritando a oposição. E aí ele bateu no Bolsonaro, mas quem está entrando na justiça para dizer que ele fez o uso indevido dos meios de comunicação, exatamente porque sentiu a repercussão positiva para o governo do pronunciamento, foi o PSDB. PSDB que, pelo jeito, está enterrado, mas ainda há alguns espíritos do PSDB atuando aí e tentando criar algum tipo de treta. Então estão indo aí para cima do Lula. Realmente repercutiu bem para o governo, foi um pronunciamento que exaltou os pontos positivos do governo e acabou, claro, sobrando para a oposição e para o bolsonarismo, para o Bolsonaro, mas, repito, PSDB que está acusando o golpe, por enquanto. Vários memes surgiram, Guga, sobre o que deveria ter no pronunciamento do Lula. Tem esse aí, ó. O Lula devia ter dito isso aqui, ó. Cadê o da bancada evangélica? Cadê? Ah lá, está decretado o fim da bancada evangélica. Várias coisas que o Lula devia ter dito, mas foi um pronunciamento do Lula cheio de recados, né, Guga? Recados para o mercado, para o Campos Neto, recado para o bolsonarismo, como a gente falou. E a gente acha que o Lula tinha... A gente, estou dizendo eu, no caso, né? Eu acho que o Lula tinha que usar mais esse expediente, inclusive, né? De esses pronunciamentos, de falar em rádio do interior. Isso é uma coisa que o Lula estava fazendo. Espero que ele volte a fazer, né, Guga? É importante estar nas redes sociais, é importante ter entrevistas na Globo News, na Band, no SBT, mas ocupar esses espaços é bom também, né? Claro, ele precisa chegar a todos, né? E não é todo mundo que está na bolha da grande mídia. Tem muita gente que não está, cada vez mais, inclusive. E principalmente nessas cidades em que o acesso à informação é escasso. Tem lugar que o acesso é muito escasso, que é difícil ter o contato direto com aquele pessoal. E o Lula passou a fazer isso, usando veículos mais regionais. É uma estratégia que, claro, que tem que ser perseguida, tem efeito. Funciona, eles perceberam que estava funcionando, né? E agora está chegando a reeleição municipal, então é ainda mais importante ter esse espaço nessas mídias regionais, politicamente, né, pensando até no fruto eleitoral que isso pode dar na eleição municipal. Eu acho que ele vai perseguir ainda essa estratégia até o fim do mandato dele. E ele vai ter mais um mandato, pelo jeito. Eu acho que ele vai acabar sendo reeleito. Aqui o Scrand diz: cheguei para ver meu homem Guga Noblassi, ali já pega você e dá uma surra. Terezinha Rabelo, Janaína Fuentes, o Leonardo Rui, o Bad Dog, a Eliane Ribeiro, a Denise Fernandes, a Valéria Barreto de Portugal, não perco vocês, meus deuses do Olimpo. Eu sou Baco, o Guga é Artemisia. A Drica Boa tá aqui elogiando a dança do Guga, ninguém gosta, o Drica, pelo amor de Deus. Obrigado, Drica. Ela que me incentiva sempre, a Drica. A culpa é dela, porque ela direto me incentiva aqui no chat, que eu já percebi. Eu vou banir ela do chat aqui, peraí que eu já acabo com essa palhaçada rapidinho. E a Suelen Ferreira diz que me quebrou o Lula emocionado falando da fome. Fica claro para ele que esse tema é questão pessoal, mexe demais. Sempre que o Lula fala sobre esse assunto, o Lula se emociona bastante. É um tema que é muito caro para ele. O Brasil tinha voltado para o mapa da fome, né? Curiosamente, depois de 2016, o Brasil voltou para o mapa da fome. Segundo dados da FAO, que o governo analisou, o Brasil saiu do mapa da fome, teve uma queda abrupta na insegurança alimentar e na fome a partir de 2013. Também, curiosamente, depois da volta do governo do PT, a fome caiu no Brasil. Vamos continuar acompanhando estes números aí para ver se ela cai ainda mais. Diz, Guguinha. Quando você toma medidas como criar uma isenção de imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos,
quem tem pouca grana paga menos imposto, que é o que o governo está tentando criar. Quando você cria um aumento real do salário mínimo, que não aconteceu em nenhum ano do Bolsonaro, não teve aumento do salário mínimo. Quando você passa a aumentar o salário mínimo, aí você, obviamente, começa a criar as condições para tirar o Brasil do mapa da fome, que a gente voltou a esse mapa graças a um governo que nada fazia por quem está na base da pirâmide. A gente tem agora essas medidas e várias outras que estão sim trazendo um resultado maravilhoso, que é tirar a gente dessa condição horrorosa que é passar fome. Importante demais, vamos continuar acompanhando, obviamente, se os números vão continuar caindo, mas a princípio, política pública, né, gente? Política pública costuma dar resultado, né? Vamos continuar acompanhando aí. Vamos para nosso próximo quadro, que hoje a gente vai dar mais atenção ao nosso quadro olímpico, Guga Noblar, mas a gente tem coisas para falar sobre o planeta Terra, também fora Olimpíada, na nossa macetada de notícias. Vinheta. Vamos começar, Little Guga, sobre a Venezuela. É ditadura ou não é ditadura, Guga? Calma, responde daqui a pouco. Tem um debate na imprensa brasileira se a Venezuela é uma ditadura ou não, mas vamos falar sobre as eleições no nosso país vizinho. Ontem o Nicolás Maduro foi reeleito, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, né, o CNE da Venezuela, para um terceiro mandato. As eleições foram marcadas por tumultos, tensões sobre como Maduro ia reagir em caso de derrota. Houve atraso da entrega nas atas em diversas localidades e na véspera observadores internacionais foram barrados de acompanhar a votação no dia do pleito. O resultado gerou reações diferentes em vários países do mundo. Muitos declararam apoio a essa vitória do Maduro e outros já foram um pouquinho mais cautelosos em bater o martelo sobre esse resultado, né? E também ao lado da oposição, que foi comandada por Edmundo González Urrutia. O que a gente tem na conta até agora, Guga, tem outros também, mas os mais importantes. Quem já declarou o resultado prego batido, ponta virada? O Luiz Arce, presidente da Bolívia, o Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e o Liang Jian, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Os que estão questionando, e aí não é só questionar os resultados, veja bem, a maioria dos países até agora, e isso inclui o Brasil, né, está dizendo que precisa das atas eleitorais. A ata, gente, lá na Venezuela tem urna eletrônica também, né? A ata é tipo o nosso relatório de urna, nosso boletim de urna que sai aqui no Brasil. O Conselho Eleitoral da Venezuela divulgou o resultado sem trazer as atas. Estão dizendo, já ganhou, acabou, ganhou. O que os outros países estão pedindo, em especial citando Gabriel Boric, do Chile, e aqui o Brasil, teve uma nota do governo brasileiro agora há pouco falando exatamente isso, mas outros agentes estão questionando também esse negócio das atas, Guga. O José Borrell Fonteles, vice-presidente da Comissão da União Europeia, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, a chancelaria alemã também. O Javier Milei, o Milei é um alucinado, pedindo umas doideiras do Milei, mas a maioria dos países tem feito essa ponderação, né, Guga, de que não se sabe muito bem se o resultado é confiável ou não ainda, porque o pessoal não viu a ata eleitoral, a ata das urnas, né? Parece que é isso que falta para o pessoal ter um pouco mais de segurança nesse resultado aí da Venezuela, Guga. Como ele é Parece bom que de segurar. viram, sei lá, 10% das atas, né? Falta 90%. Então, não é o suficiente. Isso a oposição, né, diz. A oposição ao Nicolás Maduro diz que só teve acesso a um número ínfimo de atas, né, se comparado ao todo. E que ao que teve acesso, o Edmundo estaria muito à frente. Então, eles estão usando essa história da ata, claro, que é importante. Tem que se ter esse acesso. O Brasil e outros países estão também usando esse argumento. O Boric, que é do Chile, que é de esquerda, inclusive, também está usando esse argumento de que se precisa, porque não há credibilidade suficiente também para se confiar plenamente, a não ser que você mostre tudo como tem que ser feito em qualquer país. Aqui também é assim. Você precisa esperar o
resultado de todo o colégio eleitoral. Você precisa colocar na porta do colégio eleitoral de cada um deles aqui o resultado daquelas urnas ali. Então quem está pelo partido pode checar, pode somar. Isso tudo tem que ser feito de uma maneira muito transparente, ainda mais se tratando da Venezuela, que já passa por um processo em que a imagem do país já está sendo questionada como uma democracia há muito tempo. Então precisa ser muito transparente. A se aguardar, o Brasil está, portanto, fazendo esse papel de se aguardar as atas, parabenizar o vencedor, que por hora está sendo indicado pelo próprio governo como Maduro. O Maduro aproveitou o discurso da vitória ontem para dizer que o fascismo não tem chance na terra de Simão Bolívar e Hugo Chávez, além de fazer ataques diretos, uma resposta, na verdade, né, ao presidente de extrema-direita, o Javier Milei. Olha só o vídeo. Mas, se vocês quiserem. Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Tá nem de Traduz pra gente. É um tronco de... Não falou. É um tronco de... Fascista. Este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Aí, Guga, ele disse que o Milei é um tronco de... A gente pode... No NU eu não falei, aqui dá pra falar, é um tronco de merda. Ele ia falar é um tronço, usando uma livre tradução do que o Maduro disse aí, e obviamente vai polarizando com o outro lado do espectro político, né? Agora, Francamente. parece que a Venezuela sai mais isolada, né, Guguinha? Claro. A Colômbia, que era um aliado histórico, já não falou nada. O Brasil já deu uma nota dizendo que vai esperar o resultado das atas. O Boric do Chile também não falou nada. Aí os outros países que são mais alinhados com a direita, Paraguai, Peru, Argentina, Uruguai, hoje em dia também, já levantaram dúvidas sobre o resultado eleitoral. Da América do Sul, só a Bolívia, por enquanto, já disse que tá ok, tá eleito. Bateu o acabou, martelo. né? O resto, todo mundo ainda com dedos para falar dessa vitória, né? Ele comprou uma treta com o Brasil, que é um aliado histórico da Venezuela e que fez o papel, o Lula, obviamente, de, ao ouvir aquela fala muito controversa do Maduro, em que dizia que a situação poderia descambar até para violência, dizer, olha, o vencedor é quem as urnas apontarem, ponto. E isso acabou provocando, né, uma tensão, uma treta. O Maduro não foi muito maduro, resolveu dar umas porradas desnecessárias. Humor e piadas. Claro que isso isolou ainda mais a Venezuela. O Brasil é a potência da América do Sul. Outras democracias de esquerda aqui da América do Sul já estavam rompendo com o cara, já não estavam muito bem com ele. Aqui não tinha nenhum problema direto, ele vai lá e tenta peitar, e aí fala que o nosso sistema não é auditável, e aí começa a tentar, de alguma maneira, queimar a eleição aqui do próprio Lula. Aí claro que ele se isolou ainda mais, perdeu parte do apoio que tem aqui do governo Lula, e é claro que isso trouxe essa imagem de isolamento para o Maduro. Agora, falando em ataques antidemocráticos, não é só no campo da esquerda que existe dúvida sobre liberdades democráticas. Você viu o que o Trump falou, Guga Noblar, esse fim de semana agora? A gente tem um vídeo para mostrar? A gente conseguiu hoje mostrar o vídeo ou não? A gente testou o vídeo? Não. Não tem ou não testou? Não tem. Aí é foda também. Mas, Guga, o Trump, esse fim de semana, ele deu... Mas tem a arte da fala, Will. Me ajuda muito, mas bota aí, vai. O Trump disse o seguinte, em um evento com evangélicos: eu amo vocês cristãos, eu sou um cristão, eu amo vocês, saiam, vocês precisam sair e votar, vocês não terão que votar mais. Em 4 anos, vocês não precisarão votar novamente, nós consertaremos tudo
tão bem que vocês não precisarão mais votar. O que será que Donald Trump quis dizer com vocês nunca mais precisarão votar, Guga Noblar? Tem gente que está achando uma declaração tantinho antidemocrática, né? O que será? A última O que votação, será? porque não precisa mais votar depois, né? Nós vamos resolver tudo, não vai precisar mais votar. Essa aí Acabou, também acabou. essa aí é a democracia que quer Ele nem exportar a disfarça, democracia pro cara. mundo. Não. É patético isso. O cara não disfarça que é um golpista, ele ameaça a democracia de maneira direta. Ele é até amador isso. Ele é meio Bolsonaro, assim. Isso é estrategicamente, politicamente falando, isso é idiota de fazer, ainda mais antes de uma eleição. O próprio Bolsonaro, que, ao que pesa, tudo que a gente está vendo que está sendo apontado pela investigação é um super golpista, tentou dar golpe, reuniu forças armadas, teve minuta de golpe. Até o Bolsonaro, que é um golpista, dizia antes da eleição que não daria golpe. Ele não falava isso diretamente, como o Trump. O Trump se expõe ainda mais. Ele não está nem aí. Eu acho que é aquela sensação de impunidade total, né? O cara já incitou a invasão do Capitólio. E tem 4 anos isso, e nada aconteceu. Óbvio que ele deveria, pela justiça, estar impedido de concorrer. É um sujeito que tenta dar golpe. Tentou já. Agora está dizendo que vai dar de novo. Se for eleito, você não vai mais precisar votar. É muito óbvio o que isso significa. Significa que não vai ter outra eleição presidencial, que ele vai consertar tudo. O sujeito está ameaçando a democracia. Antes da eleição, pelo menos o Bolsonaro disfarçava. Inclusive, quando saiu a primeira pesquisa com o Bolsonaro como candidato a presidente, ele já apareceu em segundo lugar, atrás do Lula. Já foi um fenômeno quando puseram o nome dele, o Datafolha. E eu estava, por acaso, no Congresso esse dia, e eu estava lá na sala do Bolsonaro, na hora que ele viu a pesquisa. E aí, quando ele viu a pesquisa, e eu vi ele todo emocionado, impressionado, porque estava em segundo, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu até gravei isso na época, foi exatamente sobre isso. Eu falei, Bolsonaro, se você for eleito, essa vai ser a última eleição que a gente vai poder votar em um presidente, exatamente porque ele ia dar um golpe, né? E aí ele olhou para mim e falou, não, eu não vou dar golpe, eu não vou... Ele negou, mas foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí ele viu a pesquisa, se aí ia ser a última eleição que a gente ia votar. E aí eu vejo o Trump fazendo essa piada. Você não vai mais precisar votar, exatamente porque ele quer dar um golpe. Vamos falar um pouquinho sobre eleições no Brasil agora, Little Guga. Existe um evento que é quadrienal aqui nesse país. A cada 4 anos nós temos a repetição deste evento. Aliás, são 2 eventos, nas eleições de São Paulo em especial. O primeiro é a convenção do PSDB, as pessoas saírem no soco. Essa já é uma tradição eleitoral do nosso calendário. E outra é o Datena desistir de ser candidato, que é uma outra coisa que acontece com certa frequência. Hoje de manhã o Juliano Medeiros falou pra gente aqui no N1 que dessa vez o Datena passou das quartas de final para a semifinal, né? Então já teve o nome aprovado na convenção, que nunca tinha acontecido até agora, mas agora falta efetivamente registrar a candidatura, que não aconteceu ainda. Cadê? Cenas lamentáveis nesse Ah, tá com medinho. na convenção do PSDB, que escolheu o presidente municipal do partido, o ex-senador José Aníbal, como vice. O Datena chegou nessa etapa, né, pelo menos nessa etapa de ser aprovado na convenção partidária, porque nas últimas 4 ele desistiu para cargos diversos, seja senador, prefeito, presidente. Dessa vez o Datenão da massa parece que vai manter sua candidatura. Só que o que marcou a convenção nem foi isso, o Datena avançando nesse chaveamento eleitoral. Foi o quebra-pau. A gente tem imagens aí, cenas lamentáveis do quebra-pau. Vamos botar Partir pro pau mesmo. Cadê? O povo respeita a democracia, respeita o povo. Amo, o Datena é arregão. Abre essa grade. O Datena queria sair no pau. O Datena queria sair no soco com a galera. Irmão, nem o Ciro mandaria uma dessa. Não. Nem em judô que ele é pra falar isso. Falando que a galera está recebendo dos prefeitos, tá recebendo uma graninha do Ricardo Nunes para fazer confusão lá, Guga. E isso, obviamente... Olha lá. É fácil ser redação em curva.
Vai lá receber do prefeito. Ó, ficou até vermelho o Datena. O Datenão ficou vermelho, Guga. Lembrando que é um histórico das convenções do PSDB. Já nos agraciou com essa foto maravilhosa, né? Da convenção de 2016. Que isso? Quando o Dória foi acusado de comprar. Que foto maravilhosa. O Dória foi. Não, isso aí, cara. Isso aí é o ouro demais. do jornalismo. Não, deixa só a foto. Essa foto é ouro. Olha isso, cara. Resume muito bem isso aí. Foi nas convenções municipais aqui em São Paulo para escolher o nome do João Dória como candidato a prefeito em 2016. O que o Datena está acusando aí, Guguinha, é o seguinte: no PSDB tinha gente que defendia que o PSDB indicasse o vice da Tabata, que podia ser o próprio Datena, inclusive. Tinha gente defendendo que o PSDB apoiasse o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Por isso que o Datena fala aí, a galera tá recebendo dinheiro do prefeito. Porque tinha gente que defendia que o PSDB se aliasse ao Ricardo Nunes. E tinha gente que defendia a candidatura própria do Datena. Por isso essa confusão aí na convenção partidária do PSDB. Nesse caso, Guga, torço muito pela briga, viu? Dentro do PSDB. Poxa, o PSDB, coitado, que confusão, né? Que coisa. Não tem quase ninguém, os que tem estão brigando. Porque o partido tá, de fato... Parece os no partidos limbo de esquerda total. que tem por aí, que eu não vou citar nomes. Pô, tem também. E aí o PSDB, você vê que agora rachou de vez lá em São Paulo. Uma parte já queria permanecer com o Ricardo Nunes. Então, como o partido não abraçou o Ricardo Nunes, graças basicamente à pressão do José Aníbal, que é o presidente do PSDB estadual em São Paulo, o José Aníbal é que não quis deixar o PSDB embarcar nessa. E aí uma parte do PSDB trocou de partido, foi pro PSD, perdeu tudo que é político. Ficou que sem um vereador, Guga, ficou com 0 vereadores. Pois é, os vereadores caíram fora, porque todo mundo quer ficar na boquinha da prefeitura. E aí você não tá abraçado com o prefeito, você perde a boquinha. E o cara bancou essa. Só que aí nessas também perdeu o Aloysio Nunes, que é um personagem histórico do PSDB e que disse que colocar o Datena era muito oportunismo político e vazou. Caiu fora o Aloysio Nunes. Outros nomes também de peso saíram por conta do candidato Datena, de ter agora o Datena como grande nome do partido. Quem é o PSDB? O PSDB, o nome está virando Datena, o partido está virando o Datena, se é que ele não vai abrir mão dessa briga pela prefeitura, porque ele já fez isso outras vezes. Claro que agora parece que ele vai, né? E ficaria muito feio ele abrir mão neste momento, depois de ter gente, inclusive, abandonando o partido por causa dele. Mas nada é impossível. Como ele mesmo falou, o Datena mesmo disse, se o Joe Biden pode abrir mão, por que eu não posso? Palavras do Datena. Ô Guga, e assim, o PSDB devia estar muito agradecido por ter o Datena, né? Vamos ser sinceros, o PSDB acabou, né? O partido não existe. Hoje tem o Ronaldo Caiado lá no Goiás, tem o Leite. Não, Caiado é União. Aí ele saiu, né? Não, mas Caiado quem é outro governador do... Não, o governador André Graziano. Pernambuco, a Raquel... Isso, a Raquel e o Leite, né? São os dois, né? E lá no sul, Rio Grande do Sul, o Leite. E tem mais um que... Será que tem mais um? É em algum estado do Nordeste. Mais algum estado do Nordeste, será? Não, nós tem mais alguns, se eu não me engano são 3, mas enfim. Porque o PSDB, assim, o PSDB devia agradecer, né? Se você colocasse o Zé Aníbal como candidato aqui em São Paulo, o Leite tem o Eduardo Ridel no Mato Grosso do Sul, é isso. Mato Grosso do Sul. São os 3 do PSDB. O PSDB que já foi o partido que teve a maioria dos governadores do Brasil. Já teve uma época que a gente teve muitos governadores do PSDB no país inteiro. Os caras deviam agradecer. Se tirar o Datena aí, esses 10% que o PSDB tem, 10, 12%, dependendo da pesquisa, vai para 1%, 2%, né? Se colocar o Zé Aníbal, se colocar qualquer outro nome do PSDB de São Paulo, vai para 2%. Hoje o Datena é maior do que o PSDB em São Paulo. Então os caras deviam estar agradecendo por ter um projeto de cidade que os caras não tem mais, né? Verdade, né? O que é o PSDB hoje? Nada. E aí você tem o Datena, que é alguém que ainda tem uma pontuação expressiva nas pesquisas eleitorais, muito expressivo. O Datena é alguém, inclusive, que tira voto do Nunes. O Nunes perde voto para ele. É muito bom para o Boulos ter tanto o Marçal quanto o Datena na jogada. Essa é a verdade. Porque esses dois vão tirar votos do Ricardo Nunes. E vai ficar uma margem de distância ainda maior
favorável ao Boulos, ou o suficiente pelo menos para ele seguir ali pontuando na frente. O segundo turno é que vai complicar, porque aí vai se unir, né? Essa turma toda que votou em Datena, em Marçal, uma boa parte do Datena, não todos, mas o Datena, uma parte boa, vai sim pro Nunes, e o Marçal, uma grande parte vai pro Nunes, e é esse que é o risco pro Boulos no segundo turno. O fã-clube do Vitinho diz triste fim do PSDB, quer dizer, triste não, né? Um beijo pro meu fã-clube, hein? A Rosa Maria diz, Datena adora um barraco, o Alex Cunha pra surpresa de ninguém. O Fábio disse que aquela foto da comissão do PSDB parece uma pintura renascentista. O Pedro Piracanjuba diz, esse sem calça na foto tá treinando pro breakdance nas Olimpíadas, Guga? Aquela foto lá do cara na convenção de 2016. Aí, ó. Eu queria saber, William, como que ele chegou nesse estado? Porque ele, tipo assim, ele tá deplorável já, sabe? Tem vídeo, é que a gente não tem o vídeo, eu acho, mas os caras estavam brigando, aí ele foi cair, a calça caiu, ele foi tentar levantar, foi uma sequência. Porque a cueca também caiu, né? Caiu então, tipo, é muito... Coitado. É uma sequência de tristeza essa foto aí. Mas, como eu disse, falaremos na metade inicial do programa sobre outros temas. E na segunda parte, o tema mais legal, vamos para a nossa vinheta do quadro olímpico, que não tem vinheta, é quadro aleatório, roda a vinheta. Guguinha Noblar, começaram as Olimpíadas. Sexta-feira a gente teve a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e temos várias coisas para conversar sobre isso. Eu vou pular várias coisas aqui, viu? Vocês ficarem avisados aí, vocês do roteiro, beleza. Já vão ficar ligando. Vocês já vão descobrindo roteiro agora. Não serve pra nada. Então, pra porra nenhuma. Em tempo, é só um guia, não quer dizer que é para ler o roteiro. Não tem leitor de roteiro aqui. A gente tempo real é orgânico o processo. Começou... Francamente. Primeiro teve a pira olímpica, né, Guga? A pira olímpica vai ser um balão. Primeira vez que a pira olímpica é um balão, vira lá caindo aqui em Aricanduva, aqui na zona leste de São Paulo. Cadê o vídeo da... Aí, ó. Cadê? A pira olímpica. Caiu em Aricanduva. Chegou esse aqui. vídeo, Chegou um balão aqui a porra da... caiu e arrastou uma moto, derrubou um carro. Foi uma loucura esse balão aí. Foi aqui na zona leste Isso de que é São proibido, Paulo. né? Que é proibido. Olha o tamanho do negócio. Pô. Soltando Imagina se não é fogo proibido. pra baixo. Olha que bagulho doido. Olha, ó, bateu nos fios, deixou todo mundo sem luz. A Enel já... Cara, isso foi inacreditável, velho. A Isso aí Enel foi já não gosta de inacreditável. deixar energia elétrica que funciona em São Paulo. Ainda mais quando tem uma ajuda. Arrastou uma moto, tem uma foto de uma moto em cima de um poste. Que o balão arrastou. Um negócio maluco. A transmissão... Que isso, velho? Como é que pega uma moto, né? Como é que arrasta a moto, mano? Imagina a força do bagulho. Se fosse no Brasil, seria direto do Rio Tietê, a nossa transmissão da Olimpíada. Cadê, ó? Bota aí, ó. A transmissão do Rio Tietê seria assim, olha, ó. Ao vivo a transmissão da abertura das Olimpíadas. Ainda bem que não foi assim no Brasil. Imagina as caravanas de barco no Rio Tietê. Mas se bem que o Uber tá fazendo agora. Tem Uber barco aqui em São Paulo que vai pro Rio Tietê. Imagina delícia, o cheiro disso. Tem Uber barco no Rio Tietê, é real Uber isso? barco no Rio Tietê, é verdade. Eu vi ontem o vídeo no... Tenho, já peguei. No TikTok. Não, você vê a nada no Rio Tietê, pelo seu cheiro. E aí, Guga, tivemos vários momentos marcantes na cerimônia de abertura. A delegação de Portugal, sempre importante a gente lembrar, sempre que eles chegam de barco em algum lugar, levam o ouro todo, Portugal, então vamos ver se Portugal vai levar o ouro todo da França. Piada sem graça, né? Foi boa. A delegação da Suíça, parece a delegação da Drogasil aí, ó. A Drogasil, a delegação da Suíça. Faz melhor, né? Isso. E vários outros pontos importantes. Aí a gente ia falar de uniforme, queria falar de uniforme, que tem coisa mais importante. O que é importante falar, Guga Noblar? Parece que quem escreveu a cerimônia de abertura das Olimpíadas falou, nós vamos irritar a extrema-direita. O que a gente pode botar aqui de elemento para irritar a extrema-direita no mundo todo? Porque incomodou dos Estados Unidos ao Brasil, da França à Itália, da Japão à Coreia do Sul. A extrema-direita ficou empolvorosa. Aqui no Brasil, os bolsonaristas chamaram de missa satânica a abertura das Olimpíadas. Por que, Guga Noblar? Porque eles entenderam, de missa satânica, na cabecinha deles, essa imagem, a gente tem a imagem só a foto, a imagem era uma mesa
e tinham várias drag queens, vários homens não binários, pessoas não binárias. É o várias Defante que tá de pessoas azul ali? performando aí. Inclusive, esse foi um dos momentos aonde aparece este homem, este cantor, eu lembro o nome do cantor aqui, também não tá no roteiro, o André Azeda fez esse roteiro com a cabeça dele hoje. O Azeda tá nem aí, Aí, ó, hoje. essa foto aí, Guga, é a foto onde tinham várias pessoas, tinha lá um homem dançando break, tinha uma drag queen, aquela de prateada ali, Era o Guga que tava dançando ali? a apresentadora do Drag Race França, tinha uma DJ ali. Aí, Guga, a leitura que as pessoas tiveram é que isso era uma zoação sobre a Santa Ceia. Mas, na verdade, o próprio autor intelectual, o cara que ajudou a pensar, mostra depois que, na verdade, é uma interpretação de uma pintura onde mostram deuses gregos, né? Em referência, obviamente, às Olimpíadas. Tanto que na outra cena, mostra o cara deitado em cima da mesa, aquele cara representa Baco, que é o deus do prazer, da luxúria, na mitologia grega. Mas a estrela... Olha, essa é a pintura, tá vendo? Olha o Baco ali na frente deitado, Will, tá mas vendo? a galera esquece, né, que as referências bíblicas vêm de arte, né? Às vezes. E assim, Acho que o povo e se primeiro, Pequeno detalhe. primeiro que a Santa Ceia foi pintada por um viado, né? Vamos lembrar. Porque, né, a gente já começa daí, aí, ó. A referência é essa, Guga, tá vendo? É uma referência que não é uma referência à Santa Ceia. E se fosse, qual que é o problema? Mostra aí outras referências religiosas que não desagradaram ninguém. Cadê o Neymar na capa da placar? Cadê, por exemplo? Tem aí, a gente tem aí no nosso roteiro o Neymar na capa da placar, 2 vezes seguidas. Mas vai no seu tempo, Vitão. Quando você achar... Quando você encontrar, a gente mostra. Aí, ó, Guga, cadê, ó? A crucificação de Neymar, o Neymar na cruz, e aí o Neymar de São Sebastião ali, flechado como se fosse São Sebastião. Aí pode, aí é suave, aí não tem problema. A turma da Mônica, a turma da Mônica já fez referência a Santa Ceia, ninguém se ofendeu. Aliás, inclusive, o senador Randolfo Rodrigues, que eu adoro, inclusive, beijo pro senador Randolfo Rodrigues, mas fez um post muito ruim esse fim de semana, questionando, que é ofensivo. É ofensivo por quê, Guga? Porque tinha drag? Porque tinha viado? Porque tinha sapatão? Porque tinha pessoa não binária? É ofensivo. Ninguém tava simulando sexo, ninguém tava com a piroca de fora, com a xoxota de fora, ninguém tava nada. As pessoas, se fosse uma referência a Santa Ceia, o que não é, qual seria o problema? É porque tem viado, aí viado não pode. Pois é. Não rolou nenhum. Pois é, não tem nada de. Não teve nenhum pirocóptero pra fora. Né? Infelizmente. Seria como você falou, um quadro que é uma referência artística. E você interpreta a arte como você quiser. E você pode colocar a turma da Mônica para interpretar esse quadro. E você pode colocar o que você quiser. Então não teria o menor problema. Não vejo o menor problema. É claro que a reação da extrema-direita é porque essa abertura e este momento acabou representando tudo que eles detestam, que é a inclusão, que é a aceitação, que é você respeitar quem tem qualquer tipo de gênero ou de opção sexual. É tudo que eles detestam, né? Na verdade, eles ficaram incomodados com isso. E aí, para tentar fingir que são as vítimas, que não são os que estão perseguindo, que são os perseguidos, vieram com esse papo de que o cristianismo estava sendo profanado. Mas agora nem isso eles podem usar mais, porque o Tomás Joly, que é o diretor artístico da abertura, e o próprio COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, negaram qualquer alusão ao quadro A Última Ceia. Como eu já disse, não teria o menor problema se fosse o quadro A Última Ceia, mas não foi. Foi usado como referência um outro quadro que tem essa abordagem sobre um ritual pagão, um ritual, portanto, não cristão. Chega! Não tem nada a ver com o cristianismo. Então não tem nem essa desculpa mais de que estão protegendo Cristo ou o cristianismo. É puro preconceito. É só porque tinha ali gente que representa outros gêneros e outras opções sexuais. Deixa eu pegar o chat de vocês aqui. Também está comentando sobre esse assunto. A Samantha Alves diz: a pintura não é uma foto. Da Vinci veio 1400 anos depois. Não era cristão. Orientação sexual, estão me corrigindo, não opção sexual, né? Enfim. Porque afinal ninguém escolheria, né? Eu, pelo menos. Cara, claro, eu escolheria. Se eu pudesse escolher ser viado, eu escolheria, que é uma delícia ser viado. Mas eu não escolhi. A Samantha fala que o Da Vinci não era cristão, fez uma pintura baseada na cabeça dele. A Helene Ribeiro diz que eles adoram fazer também, mas a hipocrisia deles com o ódio de quem assume e faz na cara. A Marília Oliveira diz: bolsonarista terraplanista vão saber interpretar a cultura. Imagine mitologia, menos ainda.
A Rosa Maria Pilhon-Lulia, que belo sobrenome. Os pastores evangélicos estão explorando isso nas redes sociais, com milhares de visualizações. Vergonhosos esses evangélicos. Esses especificamente, né, esses pastores que estão fazendo esse tipo de coisa. Aí, Guga, a sua amiga Amanda Vettorazzo, candidata a vereadora aqui em São Paulo, ela aproveitou para dizer isso aqui, ó, faltou luz em Paris ontem. Aí, ó, em plenas Olimpíadas, Paris fica sem luz em todos os bairros. Zombem de Jesus Cristo. Deus já foi mais criativo, né, Guga, para punir as pessoas. Eu não tenho o que fazer, né? Eu vou lá dar um apagão na França. Não sabia que a Enel estava patrocinando as Olimpíadas. Deus já foi mais criativo, né? Já jogou gafanhoto, matou primogênito, jogou, né? Transformou água em sangue e agora tá só puxando o plug da tomada. Deus já foi mais criativo para punir a galera, né? É inacreditável, né? Esse pessoal tentando ainda usar Deus para espalhar ódio. Deus agora está se vingando de Paris, porque Paris teve como abertura das Olimpíadas uma cerimônia que no fim representou o todo, exatamente como Deus faria. Essa gente não representa os valores que Cristo ou que Deus representam, jamais. Essa gente só espalha ódio, tá aí usando Deus para isso, como se fosse uma vingança, e uma vingança patética. Apaguei a luz, é ridículo, né? Deus já, segundo outras citações, já usou garfanhoto, já usou peste, agora vai só apagar a luz de Paris. Ai, Guguinha, a gente aproveita para atualizar o quadro de medalhas. Cadê o quadro de medalhas aí? Para quem não tem acompanhado o quadro de medalhas olímpicas, ali, ó. O Bolsonaro está em primeiro com 22 ouros, 171 prata, 0 bronze, 68 milhões mito no total mesmo, né? Não que tem ele jeito. levou. Em segundo está Austrália, Estados Unidos, França, Coreia do Sul. Bolsonaro... Eu vi um vídeo, até esqueci de pegar, eu vi um vídeo no Twitter esse fim de semana, o cara falando, pô, a gente devia ter levado o Bolsonaro para as Olimpíadas, né? Ia voltar com tanto ouro dessas Olimpíadas que o Brasil ia liderar o quadro de medalhas. Infelizmente o Bolsonaro... Que cara mais engraçado. Porque não tem passaporte, né, para ir para a França. Esse era o momento de ter Bolsonaro de fato atuando pelo país, trazendo ouro de Paris para o Brasil, deixando a gente ali no topo do ranking, porque se tem alguém que tem faro para ouro, a gente sabe que é Jair Bolsonaro, uma grande perda, não temos ele nessas Olimpíadas. Quem não levou ouro, inclusive atualizando o quadro de medalhas de verdade, o Brasil tem 3 medalhas até agora, né? Não sei se ganhou mais alguma nesse período que o programa entrou no ar, mas ganhamos a medalha 2 medalhas de bronze, né? Uma no judô e uma no skate feminino, e ganhamos uma medalha de prata no judô também, com o William. O William, cadê? O William Lima. A Raíssa levou a medalha de bronze e a Larissa Pimenta levou a medalha de bronze no judô também. Só que aí, várias polêmicas. Vou trazer 2 polêmicas sobre o judô. Aí, ó, a nossa Raíssa ganhando 2 medalhas olímpicas com 16 anos de idade. O que você estava fazendo com 16 anos de idade, Guga? A Raíssa já tem 2 medalhas olímpicas. Com 16, fala, que isso? Que isso? Não, tô mostrando o braço, tava malhando, rapaz, você tá achando que... Mas com 16 anos? Tava na academia, jiu-jitsu. Partir pro pau mesmo. Que isso. Não, com 16 anos, pô, jamais seria alguém com esse futuro brilhante como eu não tava Raíssa. judô, 16 né? anos, você olhava pra mim e você falava, não, esse aí, papuda pra cima, né, ou pra baixo, o futuro dele. Mas ainda estou livre. Por enquanto, ainda há tempo. E aí, Guga, 2 polêmicas. A primeira delas é sobre secar os adversários, em especial no skate. Onde tá o vídeo do na tela? Cadê o videozinho? Aí, ó. Bota aí com o som. Ó a brasileira. Deu espirradinha, caiu. Aí, ó. Foi ela responsável. Essa senhora foi a responsável. E aí, rolou uma polêmica grande. A Vivian Mesquita, um beijo pro meu amor Vivi. Um beijo pro meu amor Vivi. O César Calejon também, que é outro skatista, ensinaram lá no nosso grupo de Zap Zap, falaram o seguinte... Calejon anda de skate? Ele anda de skate, o Calejon é atleta radical. É street, meu. Skate, surf. É street, mano. Tá Francamente. Louco, pelo amor de Deus. Muita penetração. Ele ensinou pra gente o seguinte, que no skate existe um negócio de que todo mundo torce por todo mundo, porque quando você cai no skate, você pode se machucar sério, né? Pode quebrar o braço, quebrar a perna, sei lá, dependendo da idade pode quebrar a bacia, no meu caso. Tem isso assim. Mas, Guga, o brasileiro, não dá.
a gente agradece. E a própria Raíssa falou, né? Falou, não, gente, não vamos torcer pra ninguém cair, porque a gente se vê no domingo de manhã gritando pra uma menina de 12 anos se estribuchar no chão. Eu não torço pra ninguém quebrar a perna, pra ninguém quebrar o braço, nada. Mas uma quedinha, só tanto regadinho de skate, não é pra machucar, não é pra machucar a pessoa. É só pra ela perder. É que nem ontem eu tava assistindo ginástica, o que eu torci pra aquelas mulheres cair, daquelas barras fixas do cavalo, eu torço que só a porra. Então, eu não sou um espírito evoluído como César Calejão. Eu torço pra que todo mundo que vá contra o Brasil, que eu viro patriota, eu vou pra frente do quartel, eu boto camisa da seleção, eu viro... É um momento de patriota as Olimpíadas. Eu torço pra que todo mundo que vá contra o Brasil se exploda. Claro, sem machucar, sem quebrar a perna, sem quebrar o braço, sem morrer de verdade. Mas eu torço, Guga. Mas tem essa polêmica, né? Vamos torcer pros amiguinhos se estribuchar? A resposta é sim, vamos. Claro, sem morrer, óbvio. Né? Até entrar em coma é válido, mas morrer já é um pouco demais. A gente não torce tem limites, né, Guga? A gente tem limites. Há limites. Coma é o nosso limite. Não pode passar disso. Claro que eu fico ali na zica também. E quando tem os brasileiros na quadra atrapalhando, por exemplo, os brasileiros são brasileiros mesmo. A gente quer ganhar e não tá nem aí. A gente torce pra juiz brasileiro, rapaziada. A gente torce pra tudo. A gente torce pra tudo. Eu tô vendo uma série chamada Shogun, né, sobre a história do Japão, aquele negócio da honra, os caras sempre carregando o negócio da honra. Pra ganhar ou pra morrer, tem que ser de um jeito que você tenha honra. A gente não tá nem aí, velho. Se o cara vai cair, se você vai gritar, o cara não vai conseguir sacar na hora do tênis. A gente não tá nem aí. O brasileiro vai zicar, vai torcer só pra ganhar mesmo do jeito que for. Que a medalha tá no peito, irmão. Então o campeão é nós. Chupa que é Brasil. A Maria Helena falou que a filha dela vibrava cada vez que uma das skatistas estrangeiras caía. Eu também, gente. Vou mentir? Eu vou mentir pra ser bonzinho? Não vou mentir. A Luciana falou que eu sou mal. Sim, eu sou. Malvadão. JH297 diz, mentira, todos torcem pra que eles quebrem a perna e saiam da disputa. Não, pra quebrar a perna não. Assim, não torço pra ninguém se ferir, se machucar. Isso aí já é exagero. Mas eu torço pra que a pessoa saia da disputa, porque ela não pontue, pra que ela vá mal. Então, torço muito para que isso aconteça. Uma outra polêmica, e eu vou voltar para a nossa Raíssa, Guga Noblar, que tomou as redes sociais neste fim de semana, foi torcer para bolsonarista ou não. E aí, vou dar o contexto. A Raíssa fez uma fala em Libras. Faz aí pra gente. Não sei falar Libras, não vou nem tentar, que não vou ofender a comunidade. Exato. A Raíssa, ela fez um texto em Libras dizendo, o que ela falou? Que Jesus Deus é o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ela falou. Inclusive, a Raíssa pode ser punida por conta desse gesto. Existe uma regra do Comitê Olímpico Internacional que não permite expressões religiosas, políticas, etc. Por isso, os israelenses, por exemplo, queriam entrar com uma camiseta falando sobre o conflito com Gaza e tal. Os palestinos também não pode, gente, é proibido, não pode fazer. O Medina ia entrar com uma prancha com Cristo Redentor, foi proibido, teve que entrar com outra prancha, porque não pode nenhuma demonstração de religião, nenhuma religião, de nenhuma fé e nenhuma demonstração política. Porque senão as Olimpíadas também viram festa da mexerica, né? Todo mundo vai querer dar o seu depoimento. Eu não acho que a Raíssa tem que ser... Eu acho que essa regra tem que ter uns limites, assim, né? Eu acho que a Raíssa tem todo o direito de expressar a sua fé, de expressar o que sente em relação... disse que quer mostrar para as pessoas que é cristã e tal, eu acho que tudo bem. Mas o que aconteceu, Guga? Os bolsonaristas sequestraram a Raíssa. E aí começaram a fazer posts. O Dudu Bananinha fez um post aí, cadê o tweet do Dudu Bananinha? O Eduardo Bolsonaro fez um tweet, que dele? Seu tempo, Vitão. Vitão se perdeu aí. Falta só 10 minutos de programa, vai no seu tempo, Vitão. Se você achar melhor. Quer que a gente pare um pouquinho? Vamos parar um pouquinho pro Vitão achar. Com essa pressão assim, ele tá achando. Ué, mas tá aqui no roteiro, tá com ok aqui. Aí é foda, aí vocês querem me foder. Eu vou ler o tweet, só que o foda é que Enquanto isso, William, o Eduardo Bolsonaro tá bloqueado aqui.
Me perguntaram o que Eu posso significa dançar Shidu. break enquanto isso. Não. Aí Não? Tá. o Dudu Bananinha disse que é isso aí mesmo, salve Jesus. O André Valadão fez um post, a Sonayara aqui, que é a vereadora aqui de São Paulo, que também é outra bolsonarista, também falou. Ou seja, os caras sequestraram a Raíssa, Guga. E aí, várias pessoas trouxeram à tona posts dos pais da Raíssa Lacerda curtindo coisas bolsonaristas. A Raíssa nunca se posicionou politicamente, só religiosamente. Ela sempre fez isso, né? A Vivian Mesquita, que acompanha esse programa. Aí, ó, o tweet do Bananinha. Quanto mais provocam, mais reafirmaremos nossa fé. Parabéns, Raíssa. A Raíssa sempre fez isso, a Vivian disse que ela sempre fez isso, ela sempre foi religiosa e sempre fez isso nas vitórias dela no mundo todo, nas competições todas que participava. Mas o bolsonarismo, hipocritamente, vai querer sequestrar a Raíssa para a extrema-direita agora. Claro. Os caras estão sequestrando as Olimpíadas, na verdade, não é a Raíssa. A ideia desse pessoal é criar polarização política, é seguir atacando a esquerda, criando aquela ideia de bem contra o mal, dos valores cristãos contra o pagão. Essa é a intenção deles. E aí, é claro que depois da cerimônia de abertura começou o ataque e a Raíssa, ela entra como munição nesse ataque. Se ela faz um gesto que é proibido pelo COI, é claro que eles vão querer, como você falou, é proibido qualquer gesto político e religioso. É a regra 50 da Carta de Regras do Comitê Olímpico. Em qualquer Olimpíada é assim. Agora você não pode fazer nenhum tipo de manifestação político-religiosa, mas eles vão usar isso, claro. Vão falar que ela fez e que não pode, que ela teve que fazer de um jeito simbólico e que pegaram a prancha do João Chianca lá e mandaram trocar. Não foi nem do Badina, foi do João Chianca, porque tinha a imagem de Cristo. E aí vão querer misturar tudo, criar a confusão deles e espalhar a história de que a direita cristã está sendo perseguida, mais uma fake news, e usando como pano de fundo as Olimpíadas. A Raíssa é só munição nessa história. Aproveitar, Guga, a gente está falando em política e Olimpíadas, obviamente Israel seria um capítulo nessas Olimpíadas, né? A gente já teve, por exemplo, o episódio da entrada, né? Teve muita gente que vaiou a delegação de Israel durante a abertura das Olimpíadas, muita gente aplaudiu a delegação da Palestina, né? Que pequena, porém muito aplaudida durante esse início. A gente tem a foto da camisa do rapaz lá da Palestina, do atleta palestino. Eu sei que eu tô pedindo as coisas fora de ordem, gente. O que você pediu, Will? Desculpa. O atleta, o porta-bandeira de Israel, assinou um míssil que foi usado para atacar Gaza. Porta-bandeira de Israel. Aí, ó. Isso aí esse aí, o cara que levou a bandeira, assinou mísseis que foram jogados em Gaza. Tem muitos protestos contra israelenses. Tem uma matéria do Jamil Chad aí que diz que Israel foi alvo de um protesto e tem um inquérito aberto por antissemitismo lá nas Olimpíadas. Várias pessoas levaram uma faixa, 10 pessoas levaram uma faixa dizendo Olimpíadas do Genocídio. E aí, Guga, tem um vídeo que circula muito nas redes sociais que foi um entreveiro entre um rapaz, um camisa da seleção brasileira, inclusive, e um israelense que estava assistindo lá a partida entre Mali e Israel pelo futebol masculino. Vamos ver esse vídeo aí pra gente comentar, Guguinha. What do you think about the game? I thought it was a good game. O que você pensa do jogo? Foi um jogo bom, acho que Mali é melhor. E acho que ele vai ganhar. Aí veio, o cara não foi, aí ele fala, Israel não é ruim. Aí o cara falou, aí o israelense começou, sem política. Ele foi nem chamado pra conversa. Ele falou, só tô falando sobre futebol. Mas não vai falar de política aqui, não. Aí ele pediu, né? Free Palestina. Aí o israelense, muito adulto, fuck you. O cara não foi nem chamado pra conversa, Guga. Primeiro, o rapaz ali, que não é brasileiro, pelo sotaque, né? É um gringo que estava lá assistindo os jogos em Paris. Ele tinha sido perguntado sobre o jogo. E ele falou, não, eu acho que Mali é melhor e Mali vai ganhar de Israel. Mas o time de Israel também é bom. E aí o cara se meteu no vídeo, que não era dele. Se meteu na gravação que não era dele. E aí falou, no politics here. Primeiro, irmão, vai tomar no seu cu, né? Quem decide o que eu vou falar sou eu, não é você. Segundo, que o cara super educado ainda, esse jovem aí, tava super educado, falou, não, eu tô falando que Israel é bom, não tô falando de política, tô falando de futebol. E aí o cara começou a atacar, ou seja, você vai lá, provoca e depois se faz de vítima. Não, ele foi lá, talvez tenha entendido errado, ouviu o cara com a camisa do Brasil, pensou, opa, vai falar mal, porque
aqui está sendo um dos países críticos, né? Muito críticos, o Lula, o governo brasileiro, ao Benjamin Netanyahu e a essa guerra absurda de Gaza. Então, eu não sei qual foi a do cara, se foi pela camisa ou se ele entendeu errado. E aí ele vai lá encher o saco. Não vai falar de política. E aí, porra, se alguém manda uma dessa, é claro que você devolve do jeito que ele não queria, que é falando de política. E fez de um jeito muito educado, como você falou, sem perder a razão. Mandou um Free Palestine, viralizou e conseguiu passar essa mensagem para o mundo inteiro. Ia ser um vídeo que ninguém ia ver. E o cara conseguiu agora, graças a essa intervenção patética, viralizar essa situação toda. Ô, Will, Oi. me explica um negócio. A Rússia não tá tomando punição por causa da guerra? Eles não estão usando as cores? A Rússia não foi. Por que não acontece com Israel? É uma pergunta que estranho, a gente precisa responder, né, Guga? A Rússia, os atletas da Rússia e de Belarus estão disputando as Olimpíadas sobre a bandeira de atletas neutros independentes, porque uma punição, né? Porque a delegação da Rússia e de Belarus foram expulsos das Olimpíadas, dessa Olimpíada, por conta da guerra com a Ucrânia. Só a Rússia, né? Israel não, né, Guga? Israel tá tranquilo. Mas eu acho que eles também Israel deveria também, esse governo de Israel merece algum tipo de retaliação, obviamente, mas eu acho, se eu estiver enganado, mas também não tem a ver com doping essa questão da Rússia, de que eles foram punidos por vários anos, por causa da guerra e que mesmo. eles não podem entrar com a bandeira da Rússia. Porque eles não podem entrar usando a bandeira da Rússia, né? Eles são jogadores. Essa é a bandeira que eles estão usando aí, atleta individual. Aí. E Israel tá tranquilo, tendo uma punição até pouco tempo atrás também por conta de doping, né, na Rússia. E aí, enfim, se tem que punir guerra, tem que punir qualquer carnificina, é claro que doping não é só a pro Rússia atleta, que tá às vezes, né? Não Guga, você está... mas doping... Mas a Rússia tinha um negócio em série de doping, assim, um negócio da federação mesmo. O Guga tá certo, a punição tem a ver com isso, mas também, depois da guerra, também entraram novas punições por conta da guerra, né? Do conflito contra a Ucrânia. Então tem a ver com doping. Mas a Rússia já tem umas competições que os russos estão entrando, já tem uns anos isso, e vão continuar por mais uns anos, exatamente porque teve uma série de dopings e a punição está sendo essa. Você não representa mais a Rússia, mas você pode ir para a competição. Amanhã a gente tinha umas 80 páginas de roteiro sobre Olimpíadas, mas a gente vai trazer mais coisa para vocês sobre Olimpíadas. Aqui o Rolê, você terá a cobertura das Olimpíadas aqui no nosso ICL através do Rolê ICL, na maioria das vezes. Aproveitar, Guguinha, a gente teve ontem, ainda bem que foi de noite, porque depois das Olimpíadas nós vimos o nosso triatleta do empreendedorismo, Eduardo Moreira, na aula inaugural do Empreendedor Mestre Hackeando o Sistema, a aula mais submersiva, como diz Vivian Mesquita, de Eduardo Moreira sobre negócios, foi um espetáculo. Milhares de pessoas se reuniram para assistir, do Brasil inteiro, para mostrar que é possível empreender sem abrir mão dos nossos valores. E a gente recebeu, Guga, vários pedidos de gente. Eu assisti, mas queria ver de novo. Eu não consegui ver porque eu estava com dor de barriga. Tudo bem. Nós liberamos para vocês o replay, para vocês assistirem esta aula. Para se inscrever... Nós que liberamos, né? O Edu não queria. Eu que liberei. Aí foi a galera do rolê. Sozinho eu decidi, vai ter replay. Mas, Guga, tem que se inscrever. Como é que se inscreve? A gente se inscreve no nosso link, o do roleicl.com.br, roleicl.com.br. Por isso, vou estender até quarta-feira, que é quando acontece o replay, dia 31, às 8 horas da noite, as nossas metas. Cadê a meta, o Vitinho, Vitão e agregados? Vocês separaram as metas? Não, né? Que a Laura Coach não vem, né? Acontece. Inclusive a Laura Coach, um beijo pra Laura Coach. A Laura Coach não está hoje, que a Laura Coach ela se machucou cozinhando. Ela tava descascando uma banana e se machucou. Aí a Laura... Foi igual o Kogos, ia usar o micro-ondas. Foi igual o Kogos. A Laura, ela morando sozinha, ela não consegue esquentar uma sopa no micro-ondas, que nem o Kogos. Então a Laura se machucou. Beijo pra Laurinha, se recupere, volte logo, Laurinha Coach. Posso te ligar agora ou a tua mulher tem que Laura, não pode. Mas aí, ó, chegamos à meta de 600 inscritos, Guga. Mas até quarta-feira dá pra chegar 1.000, hein? 1.000 é legal. 1.000 vocês vão gostar. Eu quero 1.000. Sabe quem se inscreveu? De 1.000, quem escreveu? O Juliano Marques aqui do chat, inclusive um beijo pra ele. E se inscrevam todos que estão aí. A meta de 1.000 é uma camisa do Rolê ICL, uma camiseta do Rolê ICL.
exclusiva. É aquela com a minha foto, né? Que você não acha na loja, que você não acha em lugar... Se você quiser comprar essa camiseta, pode tirar essa barbaridade daí. Se você quiser comprar essa camiseta, você não vai conseguir comprar. Mas você pode ganhar, se a gente alcançar até quarta-feira, tem aí 3 dias, 300 pessoas por dia, 200 pessoas por dia, nós batemos essa meta. Eu não sei fazer conta, 150, sei lá. Mais de 200 pessoas por dia, a gente bate essa meta aí, chega a 1.000 pessoas para vocês concorrerem. É uma camisa exclusiva do nosso Rolê CL. Então se inscrevam aí no nosso replay da aula com o Dudu Moreira, roleicl.com.br. Beleza? Fechado, Guguinha Noblar? Fechadíssimo. É nóis. Então, até amanhã pra você, meu Guguinha, até amanhã pra vocês, o nosso chat, Fernanda Silva, Fecop, Maria Carvalho, o Paulo falou, Laura Cogos, é parente, é a mesma coisa, não sabe lidar direito com a vida. Júlio Gomes, Ariane Lima, Thiago Rossi, Valmir Balancim, beijo Vitinho, beijo André Alzeda, que esteve no nosso roteiro hoje, Vitão, Giovana, a porra toda, tchau, amanhã a gente volta. Vitão não tá merecendo beijo. Roda o vinheta aí, acabou o programa. Vai. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagem de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula, elas queriam assistir, precisam dessa aula, então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.